senhora está pronta? Sim, é que eu não sei. Perguntar. Não, é simples, sobre o taste, sobre o restaurante da senhora. Oi, pessoal, tudo bem? Acabando o terceiro dia da segunda semana do Taste of São Paulo, aqui no Parque Vila Lobos. Eu tenho o prazer e a honra de falar com essa chefe de cozinha incrível, Delma Shiraishi, a pessoa que acho que talvez seja a mais importante da culinária japonesa aqui no Brasil e que cozinha para o consulado japonês. Acho que são as únicas mãos que cozinham para eles. É uma super emoção, né, dona Thelma? Sim, é uma grande responsabilidade também. Mas já fazem alguns anos que eu sou a chefe do consulado japonês. Sou também embaixadora de culinária japonesa pelo governo do Japão. Isso foi em 2019. E no restaurante já tem quase 18 anos, né? Mas não é um restaurante simples e comum. Ele traz uma gastronomia mais raiz do Japão, né? Ali a gente não encontra o sushi sashimi com cream cheese. Não, na verdade, quando eu comecei, há quase 18 anos atrás, era um pouco isso, né? Eu via o que se popularizou como culinária japonesa, que para mim não tinha semelhança alguma com o que eu via do Japão, e nem com o que os meus avós imigrantes trouxeram, né? Trouxeram, e a gente comia em casa, né? Aí o que pegou mesmo a moda da culinária japonesa foi muito espelhado nos Estados Unidos, né? E praticamente tinha ingredientes, como você falou, cream cheese. Não é ruim, mas talvez não faça parte dessa culinária, né? Para mim não fazia sentido, né? Porque é um ingrediente que não é nem japonês e nem brasileiro. Então eu falei, não, acho que eu quero fazer algo que faça sentido para mim, né? Que honre as minhas raízes, mas que também conte a história de meus avós que atravessaram o mundo, vieram para o Brasil. Os imigrantes, eles fixaram aqui e a gente tem muita coisa bacana que junta Brasil e Japão. Na Liberdade, dona Thelma, eles ficaram? Não, então, assim, a maioria dos imigrantes foi direto para as lavouras, principalmente para as lavouras de café. E assim que puderam, vieram para a cidade, investiram muito na educação, por exemplo. Eu mesma, assim, eu quase fui com uma carreira mais... didática. Mais tradicional, né? Por que a senhora veio para a gastronomia? Não, foi um acidente, né? Mas a minha primeira faculdade foi medicina. Porque assim, como a gente tinha muito forte na tradição da família, não, tem que estudar, tem que ter uma profissão séria, né? Sempre fui boa aluna. A parte teórica tinha que ter ali. Claro, essa vai ser médica. Mas aí depois eu vi que acho que medicina não, comecei para o hospital, né? Aí o hospital das clínicas é muito pesado, né? Assim, teve de tudo, né? Sim. Aí eu falei, puxa, acho que não é bem isso, né? Essa bem a minha vocação. Aí ainda tentei fazer um pouco de pesquisa, né? A USP naquela época estava formando cientistas. Certo. Aí eu vi também que acho que é um pouco chato para mim. Aí eu fui tentar publicidade e finalmente eu trabalhei com moda. Quando a moda no Brasil, né, estourou, eu fiz parte daquela grande onda, a primeira grande onda, os grandes desfiles. Então a gastronomia não era a primeira opção? Não, assim, eu sempre cozinhei em casa, com a minha família, mas era um hobby, era algo que a gente fazia em casa. E depois que eu casei, tive as minhas filhas, né, fiquei um tempo em casa, aí quando eu retornei ao trabalho, eu falei, vou fazer algo que eu possa ter a minha própria agenda. Passar tempo com elas e trabalhar. E quando eu trabalhava com moda, eu gostava muito de fazer os eventos, né? Eram desfiles, lançamento de coleção, coletiva de imprensa. Eu percebi que eu gostava muito disso, né? E aí tinha o buffet também. Então, tinha, né? Eu gostava dessa parte, mas assim, eu comecei organizando os eventos, né? Como freelancer para organização de eventos. Aí aos poucos, cada vez mais as pessoas pediam para eu cozinhar, mais do que só organizar. Porque as pessoas já me conheciam, né? Eu gostava muito de fazer festa, receber em casa. Mas eu quero que você cozinhe na minha festa. Já existia a paixão da gastronomia. Sim, mas eu nunca
E aí, Nunca foi quando eu profissional. comecei, não, porque quando eu comecei não tinha faculdade de gastronomia ainda no Brasil. Não era o fenômeno que hoje. Sim, sim. Hoje tem uma moda também, né? O pessoal tem alguns que vão na leva, Pelo né? menos você teve a profissionalização, Sim, isso é ótimo. mas também tem muito programa de televisão que vende uma glamorização que não existe. Porque a gente está aqui. Porque tá a na cozinha, o dia a dia não é assim, tá no bonitinho. restaurante, sim, é dedicação, Exato. né? É um trabalho árduo, né? Sim, é um trabalho desgastante, tanto físico quanto emocional, né, quanto psicológico. Sim. Né? A gente lida com muita coisa. E aí, quando a senhora abriu o restaurante, a senhora já almejava estar no consulado, ser embaixadora, assim? Foi aos poucos, né? Eu estava lá trabalhando nos eventos, já tinha os meus trabalhos como personal chef, mas não era de culinária japonesa ainda. Era só pratos quentes. Era só culinária brasileira, meio com um pouco francês, italiano, um prato ou outro de culinária japonesa, né? Mas, pra você ter ideia, até hoje a gente não tem escola de culinária japonesa aqui no Brasil. E é uma culinária super rica, né? É rica, tem muita tradição, né? E a minha referência é a culinária que a gente faz em casa, são os pratos caseiros, né? Que a minha avó, a minha mãe, minhas tias faziam. E aí, de repente, veio a oportunidade de ter um restaurante japonês. E aí que eu pensei, nossa, o buraco é mais embaixo, né? Porque eu falei, eu quero fazer algo que faça sentido. Sim, sim. Tanto nessa referência, nesse resgate das raízes japonesas, quanto para fazer esse tributo aos meus avós. E já para a senhora não foi muito difícil, porque já vinha de casa, né? Então a senhora já tinha algumas receitas, já tinha o jeito de fazer, Sim, né? e acho que a vida toda eu sempre fui muito curiosa, fui muito autodidata, né? Porque eu falei, na minha época não tinha faculdade de gastronomia e também não, até hoje a gente não tem uma escola de culinária japonesa. Então eu fui aprendendo no processo. E aí, seria a senhora a primeira a abrir uma? Tá nos planos. Olá, que desafio! Seria incrível. Eu dou palestras, dou aulas, workshops, a gente ainda não tem algo estabelecido em culinária japonesa. Olha, mas seria muito legal. Eu seria uma das alunas, porque eu acho incrível. A senhora é uma potência, é um nome muito forte e todo mundo gosta da sua culinária. Ela é muito conhecida. O que significa aizome? Significa tingir com índigo, tingir de azul. É uma técnica milenar japonesa. Você tem a planta, o índigo japonês, que dá tintura azul. Só que se você pesquisar, qual é a cor do Japão? Quais são as cores do Japão? Vermelho. O pessoal fala vermelho e branco por causa da bandeira. Por conta da bandeira. Mas não, a verdadeira cor do Japão é o azul. Isso faz parte das minhas pesquisas de cultura, né? E também essa técnica milenar que utiliza o índigo. Tanto que se você ver a seleção de futebol japonesa, os uniformes são azuis. Exato, exatamente. Azul. Eu tenho um uniforme do Japão azul. Azul, então. O agasalho, né? Que é agasalho de passeio que eles chamam do time de futebol, é azul. Mas é uma técnica, azul e preto. É uma técnica milenária de você extrair essa tintura azul. Né? E os samurais, por exemplo, sempre usaram muitos kimonos, né? Muita roupa por baixo das armaduras que são tingidas com esse índigo. Porque tem propriedades antibactericidas, tem também muito fator de cura e deixa nada por acaso. Deixa o tecido muito resistente. Então é algo que vem já desde os meus estudos de moda, né? Que quando eu fui escolher o nome de um restaurante, já tinha uma raiz. Eu já quis trazer essas referências que eu tinha. Trazer para isso. E por isso é o nome Aizome. Ah, muito lindo. E por que a senhora gosta de vir no Taste? O que significa o Taste para a senhora? Não é o primeiro ano. Eu já vi a senhora aqui outros anos. O que o Taste traz para o Aizome? Bom, primeiro é a maior celebração da gastronomia que a gente tem. Do país, exato. É
muito gostoso porque a gente encontra todos os nossos colegas, outros restaurantes, né, uma grande profissionalização de chefes, de equipes, e a gente consegue se encontrar, porque no dia a dia é muito difícil a gente se encontrar. Até nas palestras, em cursos, não existe esse tempo. Aí aqui acaba perto, a gente se encontra, né? Dá pra dar uma voltinha, falar oi pra alguém, tudo, né? Bebe alguma coisa, troca os pratos de comida. Exato. E pra minha equipe é uma experiência muito rica, você sair da rotina, né, e poder ter a oportunidade de ver como os outros restaurantes, né, as outras equipes também trabalham. Exato. É algo muito gostoso mesmo. E você encontra fornecedores, né? Então você tem todo mundo relacionado aqui dentro. à nossa área, né? Tudo junto. E o pessoal sai daqui e procura o Aizome depois na rua, né? Também. Eles vão atrás, né? Quem não conhece, tem a oportunidade. É verdade. E aí eu vi um prato aqui da senhora, que é a ostra, que ela tá na grelha, tudo. Por que trazer isso para cá? Porque é uma beleza absurda, mas as pessoas não conhecem isso, assim, dessa forma, né? A senhora quis vir já para fazer uma surpresa? É um prato taste ou é um prato que já existe no Aizome? A gente sempre fez no Aizome, a gente sempre serviu muitos frutos do mar, né? A gente tem uma grande variedade de ingredientes lá. Até quando as pessoas me perguntam, né, qual que é o meu prato preferido, o que eu gosto de trabalhar, né, como é que eu construo os meus menus. Eu gosto de falar que os meus menus são construídos pelos meus fornecedores. Então, os pescados, né, é o mar, é o pescador que vai me falar o que eu vou servir. Porque às vezes pode ser sazonal. É sazonal, é local. Uma curiosidade, por exemplo, eu não sirvo salmão. Desde que eu abri, eu nunca servi salmão. Seria o nosso salmão seria essa truta salmonada, né? Não temos o salmão. Não tem salmão no Brasil, não é um peixe do Brasil. Então a senhora já não coloca no menu. É que pra mim não faz sentido, né? Porque quando eu mergulhei na culinária e na cultura japonesa, os maiores princípios quais são? Locavorismo, valorizar o que é local, sazonalidade, o que está na estação. Aí então, a senhora vai de acordo com isso. Diferencial. Assim, no restaurante japonês as pessoas vão lá para comer pescado. Mas que também tem tantos outros peixes deliciosos, né? Então, quando eu comecei a fazer, né, esse trabalho e essa curadoria, eu fui atrás do conceito de servir e valorizar os nossos pescados que a gente tem na nossa costa. Bacana. E, assim, acho que eu sou uma das primeiras do restaurante japonês a levantar a bandeira da sustentabilidade na pesca também. Que legal! Então eu tenho parceiros que me ajudam muito nessa parte. Os seus fornecedores são praticamente sua equipe também, então. Sim, que eles te ajudam nisso. É uma cadeia, né? Tudo é conexão. Exatamente. Então eu tenho fornecedores que sabem qual é o nome do pescador, aonde foi pegado aquele peixe. Se está na época, a gente precisa respeitar as porque senão ele nem traz para a senhora. As épocas de limpeza, a época de preparação. Então a gente não é uma bagunça. A gente muda muito o cardápio, dependendo dessa disponibilidade. Legal. A mesma coisa, legumes, verduras, frutas. Que no inverno nós temos alguns, no verão temos outros. A gente está acostumado no Brasil, né? Aqui a gente tem muita mudança, a gente tem clima ameno, né? É mais fácil. Então assim, a gente tem essa mudança, essa riqueza. Mas se a gente prestar um pouquinho de atenção, tem as épocas. Tem a sua época. Tem sim. Só que a gente tem um mau hábito, né? A gente tem a uva no Natal, a gente tem a mexerica ou a tangerina no começo do ano. Mas a gente quer comer as mesmas coisas o ano inteiro. E se você presta um pouquinho de atenção, você sabe que tem as épocas. O morango é primavera. A pessoa quer comer tomate o ano inteiro. E tem época que o tomate tá ruim, tá caro, né? Exato. E tem época que ele tá muito gostoso e melhor.
Tá barato. Tá barato, exatamente. Tá Mas as mais pessoas não se saudável, preocupam com porque isso. ele tá concentrado de nutrientes Exato. quando é a época certa. Porque cresceu fácil, né? Cresceu no tempo Então, dele. mas tudo isso é da filosofia japonesa, né? Que eu fui aprendendo, né? Fui crescendo junto com o restaurante. Estudando, entendendo, porque aí a senhora constrói o seu menu de acordo com a época, de acordo com os produtos e consegue ter os melhores para os clientes. É essa parceria com os meus produtores. É muito legal. pescadores. É muito legal. Nós temos mais um final de semana do Taste, que é o final de semana que vem, e a senhora estará aqui mais um final de semana. Mas caso as pessoas ainda não tenham tempo de vir ao Taste, aonde elas encontram a senhora? Lá no Aizomê? Lá no Aizomê, eu tenho a unidade dos Jardins, que fica na Alameda Fernão Cardim, Certo. 39. E tem também a segunda unidade dentro da Japan São Paulo, que é um museu incrível, dedicado ao sim. Japão, ali na Avenida Paulista. E é um espaço onde a gente pode sentar, bater papo, conversar. E a gente encontra a senhora lá para tirar uma foto, para bater um papo, Ou e eu fico entender aqui disso. em casa, já fico no consulado, ou no Taste. Ou no Taste. Taste. Eu adorei falar com a senhora, mesmo que seja esse tempinho. Eu acho que eu poderia escutar a senhora falar assim por horas, porque eu adoro histórias sobre gastronomia. Porque eu acho que é isso que é o mais rico, né? O que a gente come, por que a gente come e qual é a história do prato. E a senhora é muito rica nisso, né? Então eu agradeço essa oportunidade de falar com a senhora, de entender esse processo. E eu queria muito que as pessoas pudessem procurar o Aizomê, pudessem procurar a Thelma, porque ninguém vai sair perdendo. Não é sobre custo, mas é sobre valores. E aqui a gente sai mais rico do que entra, né? Eu queria agradecer a senhora. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Lara, por ter me dado essa oportunidade. A Lara foi uma aluna da senhora, já trabalhou com a senhora, e foi a Lara que conversou com a Thelma para que ela pudesse me dar essa honra. Então, obrigada, pessoal. Beijo. A senhora poderia assinar minha doma. Essa honra também para mim.